E quem está aqui comigo mais uma vez nessa segunda-feira, aliás, sempre às segundas, quinzenalmente, é ele, clínico geral e nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos em Coisa casa. boa, Dr. Roberto. Vamos lá, mais um. O papo hoje é aquele. É aquele Vamos que, falar. assim, quando a gente pensa em prevenção de doenças, e a gente sabe que a alimentação está diretamente ligada, a gente até tenta fazer a nossa parte, né? Sim. Em todas as suas aulas aqui no programa, em tudo que você comenta, que a gente deve aumentar no prato, que a gente deve diminuir. Eu acho que muito a gente aprendeu. Porém, hoje você vem com informações novas a respeito dos exames, né? Completar um pouco, a gente está acostumado sempre a dosar no sangue, né? E no médico, fazer alguns exames, que quando vêm alterados, a gente precisa ficar em alerta. Aumento do colesterol, dos triglicérides, da glicose, do ácido úrico. São exames que a gente sempre faz de rotina e que, quando altos, a gente tem que tomar uma providência em mudar a alimentação para que esse exame se corrija, já que se ele continuar alto, aumenta-se o risco de doenças cardíacas, né? Diabetes, gota, no caso do ácido úrico. Só que existem hoje novos exames, não tão novos, de uma década para cá, surgiram outros que a gente chama de marcadores de risco, substâncias que a gente dosa no sangue, que se alteradas também vão te jogar no risco de mais doenças e que podem ser corrigidos também pela alimentação. E a gente não sabe além quais do colesterol. E a gente eu trouxe essa pauta para falar um pouquinho deles, né? E chamar a atenção de quem está em casa para começar a ficar em alerta e corrigir hábitos que podem corrigir esses exames. E muitas vezes são essas substâncias, então, que vão ser dosadas, que a pessoa vai olhar no exame e fala assim, peraí, mas meu médico nem pediu para dosar isso. Não são exames pedidos no dia a dia. Alguns médicos já vêm pedindo com mais frequência, mas não é um exame de rotina, mas que, sem dúvida, cada vez se torna mais frequente nos pedidos dos exames dos médicos. Vamos colocar na tela, então, a primeira imagem? Primeiro, o exame que hoje também tem sido solicitado para tentar detectar riscos futuros, tá? Certo. Que é uma tal de homocisteína. Certo. Essa substância, quando mais alta no sangue, ela tem correlação com uma incidência maior de doenças cardíacas e doenças cerebrais. Infarto, AVC, demências cerebrais. E por quê, Carol? Essa homocisteína, ela é produzida dentro do nosso próprio corpo. Ela não tem como não existir. Ela surge dentro do metabolismo das proteínas que a gente ingere. Então é uma substância que, quando produzida, o corpo humano tenta controlar os níveis no sangue porque ela é muito agressiva para os vasos sanguíneos. É um lixo metabólico que, quando produzido em grandes quantidades, pode começar a agredir a parede dos vasos sanguíneos. Ela tem um efeito muito inflamatório e oxida com muita facilidade os vasos sanguíneos tanto do coração quanto do cérebro. Certo. E como é que o corpo faz para tentar evitar ficar alto? Quando ela é produzida, o nosso corpo produz uma enzima que pega essa homocisteína e transforma numa substância já totalmente inocente, chamada homocistina, que não nos agride mais. Entendi. Então a gente produz o lixo, mas produz o antídoto. Essa enzima que nós produzimos, para que tenha essa eficiência toda, de não deixar a homocisteína ficar alta no sangue, essa enzima depende de alimentos, de nutrientes, de algumas vitaminas que a gente ingere na alimentação. Entendi. Então temos que aumentar a concentração das enzimas. E essa homocisteína, ela, quando acima de 10, que seria o limite máximo, hoje alguns laboratórios usam a referência de maior que 14, ser preocupante, mas alguns consensos de estudos já mostram que acima de 10 já não é legal. A homocisteína, para ser combatido por essa enzima, depende de alguns nutrientes. Vamos colocar o próximo... Vamos colocar a próxima imagem. Vamos para a próxima imagem. E aí, já te pergunto, mas ela não tem nada de bom, não faz nada de bom? Não, ou ela transformada ela na verdade, ela cumpre algumas funçõezinhas de transportar algumas substâncias dentro do organismo, mas se ficar alta, ela passa a nos agredir. Perfeito. Como o colesterol que tem função, a gente produz colesterol, que vira hormônio. Se ficar alto, não é legal, porque o excesso traz problemas. E a homocisteína, um pouquinho não tem problema, mas o excesso é muito agressivo para os vasos sanguíneos. A tal enzima que controla essa homocisteína depende de 3 nutrientes, Carol, de 3 vitaminas. O ácido fólico, principalmente, a vitamina B12 e a vitamina B6. São esses 3 nutrientes importantíssimos que ajudam no controle da homocisteína. E muitas pessoas ficam vulneráveis em ingerir menos esses nutrientes, por exemplo, algumas doenças do aparelho digestivo, diminui a absorção da vitamina B12, o uso de medicamentos que interferem na absorção. Às vezes você está ingerindo adequadamente, mas tem interferentes. Entendi. Então, mulheres que tomam anticoncepcional perdem mais na urina ácido fólico, vitamina B12. Então, tem um grupo vulnerável. Alguns medicamentos de uso crônico
por exemplo, metformina, que é um medicamento usado para o controle do diabetes, pode diminuir a absorção da vitamina B12, alguns medicamentos para úlcera, gastrite, os prazóis que a gente fala, né? O uso contínuo pode diminuir a absorção da vitamina B12, os vegetarianos que às vezes não têm uma alimentação correta em vitamina B12 correm esse risco. Então, aqui são os 3 nutrientes fundamentais para controlar a homocisteína. E quando a gente está falando da B12, a gente está falando de carne? Também, tem várias fontes de B12. Vamos colocar a próxima imagem. Vamos para o próximo para conhecer que seria as fontes, quais são as fontes saudáveis de vitamina B12. Né? Não só B12, mas ácido fólico e vitamina B6. A B6 é muito difícil ter carência, mas ácido fólico, alguns estudos mostram que a gente ingere pouco ácido fólico na dieta do brasileiro. Então eu trouxe aqui os alimentos mais ricos em ácido fólico. Para que as pessoas em casa passem a ingerir, para dar a matéria-prima para a gente controlar a tal da homocisteína. Então aqui temos o brócolis, temos o feijão preto, os outros feijões também, o espinafre, o levedo de cerveja, as lentilhas, o grão de bico. E o grão de bico é super proteico também, super proteico. Né? Então aqui tem fontes. O suco de laranja também tem ácido fólico, mas não exagerar porque é um suco calórico, né? Mas aqui estão as principais fontes de ácido fólico e queria mostrar agora as principais fontes mais saudáveis de B12. Vamos para B12 e te pergunto, doutor Roberto, no caso de uma pessoa então que apresente já um histórico familiar de problemas ligados, enfim, cardiovasculares, cerebrais, AVCs. Deve ser dosado no sangue a homocisteína? Sim, até um tempo se questionava se realmente ela tinha correlação com essas doenças quando alta, mas depois de décadas de estudo, o consenso é que sim, quando alta no sangue aumenta o risco de demências, AVCs, infartos, porque é uma substância que agride o vaso sanguíneo. Ele vai inflamar o vaso sanguíneo, que é uma primeira lesão que lá na frente vai trazer o adoecimento do vaso sanguíneo. Então quem já tem a genética, a hereditariedade, aliada a isso, deve ficar mais atento. Os cardiologistas, os neurologistas têm pedido nos exames de rotina a homocisteína porque tem correlação com doenças ligadas às suas legal áreas. A gente aprender, né? Quando vê o exame ali, e a B12, eu trouxe, a carne vermelha é uma fonte de B12, Carol? Mas é óbvio que a carne vermelha em excesso, quem ingere demasiadamente, como ela vem acompanhada de gordura, também não é interessante porque aumenta o risco de doença cardiovascular, o excesso. Então eu trouxe aqueles que são mais tranquilos, que dificilmente a gente vai cometer excessos. Então o ovo é uma fonte muito boa de B12, exceto o frito, o iogurte natural, de preferência desnatado por causa da gordura do leite, e os peixes que são excelentes fontes de B12. Qualquer peixe. Qualquer peixe. Então, com esse que foi citado, mais o anterior do ácido fólico, te traz uma proteção maior no controle da homocisteína. Sensacional. Vamos fazer perguntinha do público, então, que o pessoal já está mandando um monte. Doutor Roberto bomba, que impressionante. Ah, que linda foto. Olha lá, Dia dos Namorados está chegando. Thalita, um beijo para você. Carol, meu marido está com colesterol e triglicéridos bem elevado. O que é ideal para prevenir esse aumento de gordura? Beijos, adoro você. São alterações que se somam, né, Carol? Hoje, por exemplo, se você tem uma homocisteína alterada, você já duplica mais ainda o risco de doença cardiovascular com o colesterol que já está alto, mais o triglicérides que está alto. Colesterol e triglicérides altos aumentam o risco de doença cardíaca. Se a homocisteína estiver alto, esse risco ainda aumenta. São fatores que vão se somando. Só que às vezes o colesterol está bom, o triglicérides está ok, mas a homocisteína está alta. Que é um fator de risco isolado, que também precisa ser visto. Tem que começar a corrigir ali. Tem que começar a corrigir. O colesterol e triglicérides é como uma alimentação que se corrige, né? Para essa pergunta, evitar gordura animal por causa do colesterol. Triglicérides sobe muito por excesso do carboidrato, né? Nem tanto pelo excesso da gordura. Também pode subir pelo excesso de gordura, mas mais pelo carboidrato. Então, acho que são marcadores diferentes da pauta de hoje. É mudança no prato mesmo. Sim, na alimentação, né? Tem que ter um acompanhamento médico para, às vezes, usar medicamento para ajudar. Quando não só a alimentação resolve, tem problemas genéticos que podem estar por trás, que exigem medicamento. Thalita, pega as receitinhas do Você Bonita para fazer para ele. Exatamente. Acho que vai ser uma boa. Exatamente. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo marcador, que também hoje tem sido colocado aí na prática do dia a dia de consultório, que pode trazer uma dica para a gente ficar atento. Essa tal proteína, os nomes estranhos que a medicina coloca, né? Proteína C reativo ultrassensível. Essa substância, Carol, ela sobe no sangue quando você tem algum quadro inflamatório, de uma maneira genérica. Só que a gente está acostumado a pensar em inflamação, quando se fala em inflamação, é algo que dói, que está machucado. Eu estou com inflamação da gengiva, estou com inflamação do tendão, estou com alguma inflamação que é um quadro que realmente muitas pessoas têm por um trauma, por um corte ou por uma lesão real.
intestinal. Perfeito. Então é óbvio que existem dois tipos de inflamação, vamos dizer assim, do ponto de vista metabólico. Essa real por trauma, ou por infecção, ou por agressão de algum tecido, e uma inflamação silenciosa, Carol, que é imperceptível a olho nu, porque é uma inflamação que está ocorrendo dentro dos teus vasos sanguíneos, agredindo os teus vasos sanguíneos, do coração, do cérebro, por substâncias produzidas dentro do próprio corpo, que a gente tanto fala aqui, as tais citocinas pró-inflamatórias. Jura? São substâncias produzidas dentro do corpo humano, principalmente dentro do tecido adiposo, mas vou falar da alimentação onde influencia também, e que começam a inflamar teus vasos sanguíneos silenciosamente. E ao longo de décadas pode duplicar o risco de doença cardíaca. A primeira lesão que ocorre dentro do corpo humano, para um dia você ter um infarto, um AVC, primeiro é o vaso sanguíneo inflamar. Ele primeiro inflama, depois é que ele entope ou depois é que ele rompe. Então a lesão precursora é uma inflamação. E esse marcador, quando alto, e você não tem nenhuma inflamação real, você pode estar com ele alto, porque você está com uma tendinite. Aí o médico sabe que tem que não considerar, mas se você não tem nenhuma inflamação clinicamente visível, e se você dosar no sangue e vier menos do que 0,1, ótimo, está tudo sob controle. Daí para cima, entre 0,1 e 0,3, ou maior que 0,3, aqui já está aumentando o risco de você estar inflamando de verdade teu vaso sanguíneo e lá na frente ter problemas. E a alimentação, Carol, pode influenciar nesse marcador ficar um pouco alterado, que não seja por uma inflamação de um tendão, uma inflamação real. Então, por exemplo... Pode ser desbalanço também alimentar nas gorduras que a gente come. Sério? Ele faz tudo isso. Agora, por exemplo, tá com uma dor de dente, se machucou, tá com o braço dolorido porque fez um treino, uma dor muscular, mas a gente confunde dor muscular com outra dor. Pode ser que dê mais alto porque vai dar. Então o ideal é dosar esse exame num dia que você não está sentindo dor nenhuma. O médico sabe interpretar, se tiver alguma inflamação, ele sabe qual é a origem da inflamação. Quando não tem nenhuma inflamação real, ele está pegando essa inflamação invisível dentro dos vasos sanguíneos, que não tem dor, não machuca, ninguém sente. É aí que eu quero chamar a atenção. Como que o nosso organismo vai produzir tudo isso? Coloca o próximo... Vamos lá. A próxima imagem. Próxima imagem. Se você tiver a gordura animal, tá? Principalmente a gordura chamada ômega 6, a gordura de origem das carnes, as cortes gordurosos de carnes, a gordura presente nos alimentos embutidos, a gordura presente no leite, a gordura animal, principalmente dessas fontes, em excesso, ela aumenta a produção das tais citocinas pró-inflamatórias dentro do nosso corpo, que começa a inflamar teus vasos sanguíneos. Então, às vezes, a gente acha um marcador desse alterado por desbalanço do tipo de gordura que está predominando no teu prato. A gente pode comer um pouco dessas gorduras, não tem problema. O problema é quando se exagera e a gente deixa de ingerir as gorduras chamadas anti-inflamatórias, que são aquelas que vão contrabalancear um pouquinho o problema. Nós temos gorduras na alimentação que têm um efeito anti-inflamatório. Vai combater... Ela evita que a gordura ômega 6 inflame demasiadamente seu vaso sanguíneo. Então, se você tiver um equilíbrio nas gorduras que você come, que é tentar ingerir gordura ômega 3 proporcionalmente à quantidade de ômega 6, então o que está faltando na dieta do brasileiro? Colocar um pouco mais de peixe, porque o peixe tem mais gordura ômega 3, principalmente as de água profunda, salmão, atum, arenque, sardinha. Existe ômega 3 também nos óleos vegetais, no azeite extra virgem, por exemplo. Tem ômega 3 nas nozes, em algumas oleaginosas. Tem ômega 3 nas sementes, como linhaça. Linhaça é maravilhosa. Tem ômega 3 em algumas algas marinhas. Então, o que eu quis chamar a atenção aqui? Nós estamos errando, às vezes, na proporção da gordura que a gente come. A gente não pode condenar um pouquinho da gordura da carne, um pouquinho da gordura do leite, porque um pouquinho não traz mal para ninguém. A gente não pode passar de 7 a 10% das calorias o total de gordura saturada, que é essa gordura presente aqui onde está a gordura ômega 6. E muitas pessoas ingerem uma proporção enorme de gordura no prato e não ingerem a gordura que contrabalanceia. Só no café da manhã, o salaminho, hein, vai? Salaminho no café da manhã vai bem? Como é que chama isso aqui? Mortadela. Salaminho com a mortadela, né, Saulito? Bom pra caramba. Aí você vai lá uma fatiazinha do se queijo. estima que para cada grama, a estimativa é que cada grama de ômega 3 que a gente ingere quase 30 de ômega 6. Gente, é bom que essa proporção está errada. Uma picanhinha, né? Você tá vendo? Quando vai começar a conversar com o povo, você fala, nossa, é tudo que eu faço. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre as gorduras que a gente come. Vou colocar mais uma pergunta do público e tenho também pergunta pra fazer, tá bom demais isso? Vamos lá. Ai, que foto linda, parabéns. Fê, um beijo pra você. Meu avô tem 82 anos, está com depressão e pneumonia. Muito magro, sem apetite.
Qual alimentos com base numa dieta hipercalórica, Dr. Roberto me indicaria? Preciso de ajuda. Existe essa dificuldade, às vezes, o paciente mais idoso, que tem dificuldade de mastigação e que não consegue, e às vezes tem a própria depressão, pode levar a uma diminuição do apetite, né, ou outras doenças associadas, e fica difícil dar volume grande, porque ele não consegue comer uma quantidade grande para ter mais calorias. A dieta hipercalórica que ela citou é para quem está precisando ganhar peso, você precisa dar mais calorias para o paciente. Só que existem alimentos que têm muitas calorias e não são tão saudáveis. E tem alimentos com mais calorias, mais saudáveis. Certo. E pegando esses alimentos que eu vou citar, em volumes pequenos você consegue dar um aporte calórico maior sem depender de grandes volumes. Por exemplo, oleaginosas, você pega castanhas, nozes, amêndoas, que tem um valor calórico alto e é uma gordura boa. Entendi. Né? Você pega, por exemplo, o azeite extra virgem, coloca um pouco mais na salada, porque vai enriquecer com uma boa gordura, que é uma gordura ômega 9, ligada ao aumento do bom colesterol, e que pode aumentar o valor calórico e ele ganhar peso sem depender de ganhar peso comendo muito bacon, comendo muito açúcar, picanha, que não são alimentos que devem ser comidos diariamente em grandes quantidades. Então, e com a ajuda de um nutricionista, um médico nutrólogo, monta-se uma estratégia para ele. Aproveito e pergunto, nesse caso, quando a gente tem um quadro específico, doutor Roberto, que fica evidente ali que a pessoa está entrando numa bola de neve, é recomendado uma suplementação para esse público idoso? Porque existem suplementos para essa fase da vida, né? Sem dúvida. A suplementação é para isso mesmo. Existem alimentos que carregam muitas calorias, só que numa forma em pozinho, que são suplementos alimentares hipercalóricos e hiperproteicos, que estão sob orientação de profissionais da área, de nutricionistas, de médicos, que podem ser acrescentados nessa dieta, sim, e melhorar a saúde, ganhar peso de maneira correta. E dar uma força extra, né? Dá uma força extra. Eu comentei, toquei nesse assunto, que minha avó começou a tomar e eu achei que deu um pique bem legal. Joga ali no arroz e feijão, joga no suquinho e tal, e toma um complemento alimentar. A suplementação nasceu para isso, para quem precisa de mais calorias não está conseguindo ingerir quantidades adequadas. E funciona bem. Fê, então converse com o médico, porque tem marcas específicas, né, para essa idade. Sim, tem que ter orientação de um profissional, sem sombra de dúvida, né? Vamos para mais um exame, mais um marcador, então, que a gente, desconhece, que agora a gente vai ficar sabendo. Um beijo, então, para Fê. Vamos lá. Aqui, hemoglobina glicosilada. Não sou culpado desses nomes, Carol. Quem inventa isso é a medicina, que cada nome esquisito, né? E tá falando aqui então de diabetes, só que aqui não tem nada a ver com... Na verdade, a hemoglobina é uma proteína, é uma substância, uma estrutura que está dentro dos nossos glóbulos vermelhos, que carrega o oxigênio no sangue até chegar lá no tecido. Então, a hemoglobina fica baixa no anêmico, que você faz o hemograma, vem lá, hemoglobina baixa. Então, o que é essa hemoglobina? É uma estrutura dentro dos glóbulos vermelhos que, quando a glicose no sangue, depois de uma refeição, o problema é que a gente vai comer, vai se alimentar, quer dizer, o problema não, normalmente a gente vai ter uma refeição, só que se você estiver exagerando em carboidratos refinados, em açúcares, em doces, em muita farinha branca, se você está exagerando nisso, a absorção da glicose é rápida, só que o nosso corpo tem que ter um tempo hábil de jogar essa glicose que está entrando para dentro das células, para não ficar muito alta no sangue. A glicose, quando sobe muito no sangue, extremamente, ela é altamente agressiva para várias estruturas do corpo. Inclusive essa hemoglobina, quando a glicose sobe muito, essa hemoglobina fica carimbada pela glicose. Quando a glicose sobe demais. Por isso que a gente chama de hemoglobina glicosilada ou glicada. Então qual que é a dica? Tem a ver com glicose. Tem. Qual que é a dica desse exame? Antes era usado só para monitorar diabético. Porque o diabético, ele às vezes começa a ter um descontrole da sua glicose no dia a dia. Todo dia come errado. Aí faltando aí uma semana para ir no médico, vai lá, faz aquela dieta bem rigorosa e dosa a glicose em jejum e leva para o médico lá muito feliz. Minha glicose em jejum está controladinha. Que bonitinho. Essa glicada sempre foi usada como referência se após cada refeição, essa glicose está subindo muito. Que quando começa a subir muito, depois de cada refeição, essa tal hemoglobina glicada começa a ficar alta. Entendi. Então era um parâmetro, ainda é um parâmetro para monitorar diabéticos, Olha, que interessante. Só que a ciência começou a correlacionar mesmo em não diabéticos, Carol. Você tem uma glicose em jejum bonitinha, não tem diabetes nenhum, de repente, e começa a ter um aumento dessa glicada no sangue. E a ciência começou a correlacionar que o aumento dela no sangue para não diabéticos está mostrando que você está caminhando para uma dificuldade de metabolizar a glicose e pode ser futuramente um diabético. Uau! Só que em não diabéticos ela tem que ficar menor que 5,7.
Tá. Se daí para cima, de 5,7 para mais, eu não sou diabético, eu estou fazendo exames de rotina, e ela vem acima de 5,7, fique atento, porque você está caminhando para uma tendência ao diabetes. Que interessante. E isso pode ser diminuído no seu impacto, mudando um pouquinho a alimentação. Vamos colocar o próximo, mas aí te pergunto, doutor Roberto. Nesse caso, esse mesmo exame também se aplica, por exemplo, às grávidas? Porque tem aquele lance da curva glicêmica. Qual que é a diferença, então, desse para aquela curva glicêmica? Você tem que ficar tomando, né? A curva glicêmica a gente pede quando a sua glicose em jejum está ficando acima de 100, mas não é um parâmetro de diabetes. Diabetes é quando a glicose em jejum está acima de 126. Tá. Então, já estou diabético. Mas e quando fica entre 100 e 126? Fica a dúvida. Eu deu 110 minha glicose em jejum. Não é um parâmetro de diabético. Tá. Mas será que eu estou ficando pré-diabético? Aí se pede a curva. Tá. Porque 2 horas depois de ingerir a glicose, o teu corpo tem que dar conta de jogar essa glicose para menos de 140 no teu sangue. Se ficar acima de 140, provavelmente você está ficando um pré-diabético. A glicada, mesmo com uma glicose em jejum abaixo de 100... ela vai dar alta. Ela pode já estar começando a subir, antecedendo ainda um valor preditivo futuro de risco, mesmo com uma curva glicêmica normal. Ela é um exame pegadinha. Esse pega mesmo. Esse não tem como negar. Dá uma diretriz. E a gente está errando aonde? Se a gente começa a ingerir muitos alimentos com alta carga glicêmica, os açúcares, os doces, os refrigerantes, os cereais refinados, por exemplo, a farinha de trigo refinada. Chamando a atenção aqui, Carol, muita gente está ingerindo tapioca por causa do glúten. A tapioca tem uma carga glicêmica alta, tá? E às vezes o excesso dela também pode aumentar os níveis de glicose no sangue e te deixar mais predisposto a alterações. Uma linhaça, tem que colocar, né? E não exagerar no volume também. Tá. O arroz branco, o pão branco, tá faltando isso no prato, gente. A gente precisa de mais legumes e verduras, mais leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja. Se for ingerir cereal, integral, troque o arroz pelo arroz integral, o pão pelo pão integral. Se a gente ingere os alimentos com baixa carga glicêmica ou com índice glicêmico mais baixo, essa glicada geralmente não sobe muito. Olha então, isso! A gente pode prevenir doenças futuras com uma alimentação mais balanceada, além do colesterol que a gente já tanto falou. E olha, pegou o exame, viu tudo isso que o Dr. Roberto acabou de explicar? Agora entende porque o médico pediu para você mudar um pouquinho alguma coisa. Sim, a gente muda riscos pela alimentação, Carol. Isso que eu quis chamar a atenção. Não só o colesterol, que já é muito sedimentado, outros marcadores novos, novas condutas, novas orientações para que as pessoas sigam e tenham menos risco futuro de diabetes, hipertensão, AVC e infarto. Doutor Roberto, eu quis encerrar que eu já tô... Vamos lá. Porém, podemos fazer uma pauta como essa, só que com os marcadores de ganho de peso e obesidade? Existem? Existem, assim, na verdade, muitos desses que a gente falou se alteram na obesidade também. O paciente com obesidade também pode ter esses marcadores alterados. Vou conversar com o Dr. Roberto para a gente Vamos trazer combinar isso também uma pauta bacana para essa área de obesidade, porque eu acho que isso é interessante quando a gente vê ali no exame. Sim. Quer entrar em contato com ele, conhecer esse trabalho maravilhoso, conhecer aí textos incríveis, estudos, porque, Dr. Roberto, é bom demais ouvir a aula. Agora, é só você entrar no site nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br. Lembrando que o Dr. Roberto Navarro é nutrólogo e clínico geral e está aqui sempre às segundas-feiras, quinzenalmente. Quer seguir no Insta? @nutrasaude. Lindo trabalho, parabéns mais uma vez. Carol. Muito obrigada. Um beijo a todos desmembrar essa área médica. Vamos falar mais sobre isso. Obrigada. Um abraço. Que delícia.